Eu sempre enfatizo isso, né? Porque as pessoas pegam essas palavras, as escrituras, como se fosse uma verdade absoluta, como se aquilo fosse libertar em algum nível. Isso não acontece. Primeiramente, nós temos que ter uma consciência preparada para poder pôr a mão nisso. Tanto que nas escolas de mistério não era qualquer um que tinha contato com esse tipo de ensinamento. Não era qualquer pessoa. A pessoa tinha que passar por um preparo, né, psicológico, físico, de toda a estrutura para poder pôr a mão num caibalho, por exemplo. Né? Hoje todo mundo lê e fala, vamos usar isso aqui para conseguir mais dinheiro, vamos usar isso aqui, sabe? Fica usando levianamente esses poderes espirituais para poder melhorar a nossa vida, ou de forma egoística. E isso é impossível fazer isso quando é espiritual. Aliás, a pessoa só traz mais discórdia, mais sofrimento, quando tenta colocar essas leis, né, mentais ou espirituais para benefício próprio. Então, gente, o ponto que eu quero chegar aqui, se nós não tivermos uma consciência preparada, nós não devíamos nem colocar a mão nessas escrituras. Entende? Esse é o meu ponto de vista, né? Porque senão a gente vai trazer muito mais problemas do que nós já tínhamos na nossa vida. Então, é até interessante essas palavras, né, que a gente utiliza muito, que é a palavra Deus, etc., vários outros tipos, para eu superior, que não sei o quê, tudo para apontar algo. As pessoas que disseram Deus, eu superior, ou tentaram apontar com essas palavras, eles apontaram algo que não tinha como ser apontado através de uma experiência que eles tiveram. Né? Inclusive o Joel, ele enfatiza em vários escritos do Caminho Infinito, a palavra mais próxima de Deus que nós podemos encontrar é a palavra eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Então, se você quiser, sabe, chegar mais próximo de Deus, é quando você ouvir essa palavra de dentro de você. Eu sou. Né? E essa palavra é tida como também uma chave, né, que abre portas, e é um mantra que é passado só para altos sacerdotes e pessoas que tinham níveis de iniciação elevado dentro das escolas de mistério. Então, a palavra mais secreta e sagrada para o Joel Goldsmith é eu sou. Todas as outras você pode jogar fora e descartar. Mas se você puder ficar com essa palavra eu sou, mas não para sair falando assim eu sou, eu sou, eu sou, porque isso é uma forma de heresia. Quem está falando eu sou é a mente ou o ego. Mas se você guarda isso aqui e olha para aquilo igual a gente faz com nossos pensamentos, sentimentos e emoção. Eu sou, olha para aquilo e deixa aquilo reverberar dentro de você, formar um loop. Né? Você vai simplesmente entender o significado real daquilo. E é isso que o Joel fazia com a letra da verdade. Quando ele começava a dizer, agora eu quero entender isso, ele pegava, como ele já tinha facilidade para fazer isso, ele pegava uma passagem da Bíblia ou um versículo e ficava naquela passagem, naquele versículo por meses, até que ele tinha compreensão daquele versículo, né, profundamente, e a partir disso ele ia ensinar os alunos dele a compreensão que ele tinha. Então o que ele ensinava é a percepção dele, entende? Da realidade ou dos escritos. Não era uma interpretação mental. Porque a interpretação mental, ela é muito linear, ela é muito previsível, né? A interpretação acontece de acordo com o seu condicionamento. Então você tem uma bagagem, uma carga de condicionamento e você interpreta aquilo de acordo com o condicionamento. O insight é diferente, porque eu estou no vazio, eu estou no silêncio e de repente, pum, descontinuamente surge uma compreensão daquele todo, daquela questão que ele estava ponderando, ou que ele estava olhando, ou que ele estava tentando compreender. É totalmente diferente. Você não está usando a sua carga de conhecimento para interpretar aquela realidade. Simplesmente surge. É o que eu estava conversando com a Mirella. E você não sabe se você leu aquilo em algum lugar, ou se você viu em algum lugar. Mas quando vê, você percebe, você aceita. Não, isso é um insight original. Pela primeira vez na vida eu tive um insight original. E a gente tem isso durante a nossa vida. O problema é que a gente não está sensível o suficiente para perceber quando surge esse tipo de insight ou essas vislumbres que a gente tem da nossa realidade. Então é totalmente muito importante esse levantamento que vocês fizeram aí, tanto o João quanto a Marcionila, mas isso aqui a gente tem que ser
a palavra, igual eu falei aqui no começo, quando eu comecei a aula, isso aqui é 10%. 90% é o silêncio, é a introspecção, é o esperar algo vir, é a abertura, é a confiança, é a entrega, é a fé. Entende? E é essa atitude interna de querer se conhecer e de querer compreender aonde a gente está pisando, a nossa realidade. Eu acho que é só isso que nós temos que ter, essa atitude da compreensão de quem nós somos, do autoconhecimento. Percebe, João, que quando nós olhamos para nós mesmos, querendo compreender aquilo que somos, ou queremos compreender a realidade, no aqui e no agora não há projeção, né? Só há aquela atitude, né, de sabedoria, de querer interagir com a realidade da maneira que ela é. Isso é sabedoria, né? Não tem projeção, eu não quero ficar bem-aventurado, eu não quero iluminação, eu não quero nada. Eu quero, esse momento presente agora, compreender aquilo que eu sou, compreender aquilo que eu é, responder as minhas dúvidas, não no amanhã, mas agora, né? Desde a hora que eu acordo, levanto da cama, eu procedo, até na hora de dormir, quando apago, eu tenho que estar consciente ainda, né? Os mestres, eles dizem que eles são conscientes até na hora de dormir. São pura consciência. Eles não perdem a consciência um único segundo, né? Então, esse é o processo real, né? Isso aqui ajuda, sim, muito, né? Os grupos ajudam, as filosofias ajudam, mas não são primordial, não são necessários, não é aquilo que é total importante. O mais importante é você e você mesmo o tempo todo, 100%. Todas as horas, todo segundo, né? Eu acho que isso que faz a diferença, é que traz os insights, o salto, porque no final é você que vai estar lidando com você mesmo, né? Gratidão aí pela... Vamos dar continuidade aqui. Uma tal compreensão do Cristo nos esclarecerá a respeito da oração. Olha o que a gente estava falando, né? A compreensão do Cristo, ela trará a compreensão do Cristo, nos esclarecerá a respeito da oração. Mas não só a oração, mas a letra da verdade, as escrituras, de tudo. Você não vai ter mais dúvidas, você vai ter uma convicção interna que ninguém mais tira de você. E o melhor ainda, você não vai querer compartilhar com ninguém, porque você sabe que não vai ser de adianto para ninguém fazer esse tipo de compartilhamento, a não ser que a pessoa esteja preparada para receber isso. Entende? Daí sim pode, aquele falou, por exemplo, você tem um insight, você compartilha comigo, isso faz muito sentido, e eu começo a olhar para aquilo com mais carinho, a perceber aquilo com mais carinho, e em algum momento eu posso ter um insight igual ao seu, ou diferente, mas que traga a mesma clareza, entende? Então algumas coisas são sim interessantes, mas na maioria das vezes guardar a experiência é o melhor, né? Todas as definições, olha que interessante que vocês falaram agora. Todas as definições do dicionário são unânimes em conceituar a oração, com base na crença errônea de que haja um Deus em algum lugar a esperar que lhe imploremos de algum modo. Então, se pudermos encontrar este Deus bem disposto, teremos nossas orações respondidas favoravelmente. A menos que, logicamente, nossos pais ou avós, ou até a terceira ou quarta geração, tenham pecado, neste caso, seremos imputáveis pelos seus pecados e teremos nossas orações jogadas no cesto do lixo. Faz sentido isso para você, gente? Eu vou ler de novo aqui, ó. Se pudermos encontrar este Deus bem disposto, teremos nossas orações respondidas favoravelmente. A menos que, logicamente, nossos pais ou avós, ou até a terceira ou quarta geração tenham pecado, neste caso, seremos imputáveis pelos seus pecados e teremos nossas orações jogadas na cesta de lixo do céu. Aqui está falando da cultura, da tradição, dos condicionamentos que nós trazemos à nossa família. Nós trazemos os erros e os pecados da nossa família, porque pecado é errar o alvo. Então, se nós trazemos esse condicionamento, nós continuamos a errar o alvo. Então, tudo que nós temos que fazer é simples. Pegar todos os condicionamentos, mas todos mesmo, e jogar no lixo. E isso que é difícil, porque tem condicionamento que é gostoso. Tem condicionamento que traz esse alívio, que traz paz, que traz clareza.
né? E é esse condicionamento que nós tem que jogar fora, né? Igual os mestres falam assim, no final da vida deles, desapeguem até de mim. Ou que Jesus falou, se eu não for, Jesus, o Consolador não virá, porque vocês não vão conseguir andar com as próprias pernas. Entende? Então isso é brilhante, né? Se a gente não se libertar da cultura, da tradição, dos condicionamentos maternos, culturais, dos nossos pais, da religião, tudo, né? Nós não conseguimos nos libertar. E isso é através daquele processo de observação contínua e constante que a gente vem falando desde o começo. Pode haver um rompimento não através da própria mente ou da estrutura condicionada, mas dessa mente incondicionada que vem quando existe um vazio, quando existe um espaço. Então tudo que nós precisamos fazer é abrir esse espaço, né? E o que esse processo aqui que a gente está fazendo de compreensão, de análise, né? Esse é o processo de análise, porque a gente está colocando os fatos das nossas experiências. Porém, esse processo de análise também não ajuda, né? Como eu já disse em outras aulas, o que tem que haver é a compreensão disso. Agora ficou claro que funciona dessa maneira. Agora eu vou ter a compreensão disso. Agora eu vou olhar com mais calma, com mais clareza. De outra forma, não conseguiríamos fazer. Então, como a Marcelina falou, isso tudo é um indicador, gente. É um indicador, tá? Essa clareza aqui, quando eu leio isso aqui, por exemplo, né, de trazer os pecados dos nossos antepassados, fica claro que isso aqui é bíblico, viu? Isso aqui é bíblico. Olha pra você ver como é que a Bíblia tem sentido em si, né? Isso aqui foi sábio, foi insight de sábios que escreveram a Bíblia. Porém, se a gente for interpretar isso aqui de maneira ortodoxa, vira uma bagunça total, gente. Agora, se você tem um insight que você tem que quebrar isso, sabe, de dentro para fora, você percebe isso aqui, fica claro o que precisa ser feito. Resta o quê? Fazer. É quase, é doloroso de tão gostoso que é essa, sabe? Você ter esses vislumbres, essas novas ideias para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia, né? Continuando aqui, nós temos um sentido diferente do que seja a oração. Percebemos que qualquer bem que nos aconteça é o resultado direto da nossa própria compreensão da natureza do próprio ser. Nossa compreensão da vida espiritual se desenvolve à medida da nossa receptividade à verdade. Não orando a Deus, mas deixando que Deus se revele e se manifeste a nós. É o que eu estava falando. Joel não ficava recitando palavras ou mantrando, não. Ele usava a contemplação no começo da jornada dele. E, né? Deus, o que é Deus? Aí, depois a mente começa a parar automático. Se for assim, agora eu vou meditar, a mente já para. Não precisa mais contemplação. Agora é vazio puro. Chega um nível de meditação, gente, que você senta, o vazio estabelece. Tem pensamento? Tem. Muito sutil. Você só observa, sabe? Então chega um momento que você joga tudo isso fora, inclusive até a contemplação, que é a maneira de você se estabelecer no começo da jornada. Mas depois você joga tudo isso fora, né? Então, o que eu falei antes, tudo que ele expõe no caminho infinito, vem de dentro para fora. Antes dele conhecer a Bíblia, né? E por coincidência ou sincronicidade, né? Pode ser que não sabemos o porquê a Bíblia, né? Por que não veio outras escrituras? Por que não veio outros insights? Pode ser que em outras vidas ele tenha sido um emissário do Cristo, pode ser que em outras vidas ele tenha sido um apóstolo, mas isso não tem relevância. Isso não tem relevância nesse processo. O interessante é que ele recebia de dentro e ele foi comprovar isso depois. Mesma coisa aconteceu com o Eckhart Tolle. Ele estava num estado de consciência que ele não entendia. Daí ele foi ler Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, ler as escrituras sagradas, ler a Bíblia. Daí ele percebeu que o que eles estavam falando na Bíblia era o estado de consciência que ele estava. Antes disso ele nem tinha tocado nesses livros, né? Isso que é interessante disso tudo, né? Continuando, este é o mais alto conceito de oração. É alcançado quando dedicamos alguns minutos, tanto de dia
como de noite, a meditação, a comungar, a escutar. Na quietude, chegamos a um estado de receptividade que nos abre o caminho para sentir ou para perceber a presença real de Deus. Esta percepção ou sentimento é a atividade de Deus, a verdade em nossa consciência. É o Cristo, é a nossa realidade. Então, essa realidade só expressa no total silêncio, onde não existe pensamento, sentimento, nem emoção, porque o sentimento e a emoção ainda é um empecilho para isso que a gente está querendo tocar. Muitas vezes, só um minuto, vou só complementar aqui, muitas vezes nós nos sentimos emocionados com algo. A emoção é só mental, gente. Pode ser que no processo do insight tenha uma explosão de todos os sentidos, sim, mas geralmente quando a gente lê algo, a gente se sente emocionado e tal, é só o processo de pensamento, sentimento e emoção. Porém, como eu já disse antes, só você pode distinguir e definir o processo que está passando, entende? Tem que ter muita cautela, muita calma, né, para você perceber o que está acontecendo.